Quem foi Jesus? Quem determinou o que foi Jesus? Meu nome é Mauro Miller e você está no Editorial Quantum Docs. E se você está aqui é porque estamos conectados. O tema de hoje, Jesus. Maria estava desposada com José. Desposada é tipo comprometida. Noiva mesmo, um comprometimento sério do casal como se já estivessem casados. Está relatado isso no livro de Mateus 1, 18 e 19 do Novo Testamento. José era um carpinteiro da cidade de Nazaré. E tipo o cara que constrói móveis, cadeiras, copo, tudo de madeira ele construía. E Maria deu à luz a um menino chamado Jesus. Nazaré era mais um vilarejo do que uma cidade. Tinha pouco mais de 300 habitantes. Era localizada numa área de montanhas, descrita na Bíblia algumas vezes. Por exemplo, no Novo Testamento, o livro de Lucas 39, um trecho em que Jesus foi esquecido por José e Maria quando eles voltavam para Nazaré. E aí eles voltaram para buscar Jesus e ele estava no templo debatendo com sacerdotes. Eles voltaram para Nazaré. Ou em Mateus 4:13, quando o Jesus sai de Nazaré rumo a Cafarnaum e começa o seu ministério. Existem poucos relatos históricos do que Jesus fez entre 12 e 30 anos de idade. São algumas pesquisas, relatos pouco comprovados pela história. E os relatos de pesquisadores são veementemente refutados pelos órgãos oficiais, como a Igreja Ortodoxa, e aí nos leva a ter mais dúvidas do que certezas a respeito da verdade do que ele fez nesse período. Mas vamos lá, na Bíblia não tem absolutamente nada. A elaboração da história e do legado de Jesus estão em relatos ligados diretamente ao nascimento e do que Jesus fez, falou e onde ele esteve em aproximadamente 3 anos da sua vida, concentrada, logicamente, no ministério como Jesus de Nazaré e depois de crucificado como o Cristo. Pesquisas atestam que Jesus percorreu aproximadamente 5 mil quilômetros em 3 anos, por Jerusalém, toda a Galileia, Judéia, Fenícia, Samaria, Decápolis, Tiro, Sidom, entre outras várias cidades, vilarejos, como é descrito em várias passagens, tanto da Bíblia quanto fora do cânon bíblico, em textos chamados apócrifos, que não entraram no cânon da Bíblia, e outros documentos. Estima-se que são quase 6 mil textos que atestam a certeza de que Jesus realmente viveu e provocou esse gigantesco movimento ao longo de 2025 anos de história. Em outros artigos, eu já mencionei aqui que teorias foram sendo debatidas sobre a formação do que ficou conhecido como o cristianismo primitivo do Império Romano. Nesse texto, eu vou me concentrar numa linha que se desenvolveu com muita força, o arianismo. O presbítero Ário de Alexandria, ele defendia uma tese, que era assim: Jesus foi a primeira e mais perfeita criação de Deus, mas que o Filho antes não existia. Jesus era inferior ao Pai, no caso Deus. Tinha a essência parecida com o Pai, mas não era a mesma. Ele era um ser humano, que teria recebido a função crística de realizar as suas obras como o Messias. Vamos lembrar que o início do movimento cristão tinha muitos adeptos que se reuniam clandestinamente, eram perseguidos pelo Império Romano. Muitos mártires cristãos perderam a vida defendendo Jesus e suas crenças, e movimentos cresciam nos vários lugares e acabavam não se comunicando entre si, desenvolvendo cada grupo, cada turminha ali, desenvolvendo suas teorias e seus estudos. Com o rápido aumento do número de cristãos no mundo, a popularidade se fortalecia, convertendo Flávia Júlia Helena, nada mais, nada menos que a mãe do imperador Constantino. Nem preciso falar, não preciso nem ser um historiador para imaginar que a mãe, diariamente, conversando com seu filho, pedia o fim da perseguição aos cristãos. E como essa mulher influenciou, com certeza, o que veio a seguir. Constantino viu o crescimento da crença em Jesus e também uma perda considerável na sua popularidade. Ele vivia uma batalha pelo poder absoluto contra o imperador Maxêncio, ou Magêncio. O Império Romano era o império da tetrarquia, com 4 Césares. O Constantino queria ser o único César. Dias antes da batalha na ponte Milvio, Constantino teria tido uma visão, um sinal de luz no céu em forma de cruz, acompanhada dos dizeres In hoc signus vinces, quer dizer assim, neste sinal vencerás. E após, em um sonho, no dia seguinte ou vésperas da batalha, o próprio Cristo teria aparecido para ele em um sonho, explicando que ele deveria usar aquele sinal contra os seus inimigos. Aí, o exército inteiro estampou uma cruz nos escudos, nas vestes, e foi para a batalha. Na investida do exército de Maxêncios, ou Magêncios, a ponte caiu, e muitos soldados, incluindo ele, foram levados pelas águas e morreram afogados, deixando o adversário em menor número. Constantino
Constantino foi o vitorioso na batalha. A família de Magêncio foi executada, sua cabeça foi exposta em vários lugares do reino e Constantino foi proclamado o único imperador do Ocidente. Constantino assinou o Édito de Milão, que proibia a perseguição aos cristãos e acabou se convertendo ao cristianismo. Mais tarde, ali nos anos 380, no decreto do imperador Teodósio I, se tornou a religião oficial do Império Romano. Como haviam várias linhas de pensamento em várias regiões e grupos cristãos, o imperador Constantino resolveu organizar uma espécie de uma assembleia. Ficou conhecida historicamente como o Concílio de Nicéia. Foi no ano de 325. Várias decisões eclesiásticas foram discutidas e uma das mais importantes estabeleceu o credo niceno que Jesus foi definido como Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância do Pai, no caso, Deus. E o que aconteceu com a teoria ariana? Então, foi decretada como heresia. O presbítero Ário foi excomungado e viveu exilado. Mesmo assim, a sua teoria foi muito difundida entre os primeiros cristãos da história. Quando o novo concílio foi realizado em 381 em Constantinopla, reforçando a proibição de qualquer outra doutrina que não fosse aquela estabelecida através dos concílios. Os grupos que tinham outros pensamentos e teorias foram considerados movimentos heréticos. Seus integrantes foram perseguidos, muitos foram queimados vivos em praça pública, para servirem de exemplo a quem quisesse fazer oposição ao clero, naquele período formado por bispos, sacerdotes, diáconos, liderados por Eusébio de Cesareia, Atanásio de Alexandria, Miltíades e aí tinha mais alguns lá. O primeiro concílio de Nicéia durou 3 meses e teve a participação de aproximadamente 300 bispos e chegando a 1000 pessoas, sacerdotes, diáconos, bispos, leigos. E assim foi sendo introduzido no Império Romano o cristianismo, que deu origem à religião católica apostólica romana. Se você chegou até aqui, é porque estamos conectados. Muito obrigado. E muito obrigado pela audiência no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Até a próxima aqui no canal Quantum Docs.